Olá pessoal, se todos vocês... Quem é que comanda a doutrina verdadeira? É o homem? Vem do homem? Vem da letra? Vem da palavra? Não, vem do próprio Deus, que é o Espírito Santo de Deus, que dita para cada um de nós acerca da doutrina que Ele quer. Ou seja, que Ele quer que nós obedeçamos na realidade, né? Então, a doutrina do reino de Deus não significa a doutrina dada pelo homem, ou escrita pelo homem, vinda pelo homem, mas vinda diretamente do reino celestial, através do Espírito Santo, pela ordem do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo disse que o Espírito Santo passaria para nós tudo o que ele passasse para o Espírito Santo, né? Porque Deus passa para o Senhor Jesus passa para o Espírito Santo, e o Espírito Santo, ele instrui o povo de Deus, os servos de Deus, os homens de Deus, ele passa para os homens de Deus. Não que seja necessário, na realidade, isso acontecer, porque o Espírito Santo é o próprio Deus dentro de cada um de nós, mas tem que ser obedecida uma regra, e esta regra, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo obedece para ele nos ensinar e nos exortar que dentro das igrejas nós temos que obedecer o que vem da boca do pastor, do bispo, ou seja, do bispo, do pastor, do obreiro, da obreira, e chega até o evangelista, chega até o membro, né? E aí se espalha para as pessoas. Na realidade é assim. Por que Deus faz isso? Por que o Senhor Jesus Cristo nos mostrou isso? Porque é para que tenha controle, para que tenha humildade, para que todos os três estejam numa unidade só. Porque se só o Espírito Santo, sabendo todas as coisas como ele sabe, passasse para o homem, diretamente para o homem, ou diretamente para o servo de Deus, ele estaria, na realidade, sendo o único, na verdade, a fazer todas as coisas sem o consentimento do Filho, né? Então, o Deus Pai passa para o Deus Filho, que é o Senhor Jesus Cristo, o Senhor Jesus Cristo passa para o Deus Espírito Santo, e o Deus Espírito Santo passa para os servos dele, ou seja, passa para o bispo, para o pastor, para o obreiro, para o jovem, para o evangelista, né? E para o membro que também é cheio do Espírito Santo, né? Por isso que a maioria das igrejas tem um monte de doutrina, que é, tipo assim, o Espírito Santo às vezes fala para o membro, mas é para o membro conhecer, não para o membro querer tomar o lugar do obreiro, ou querer tomar o lugar do bispo, ou do pastor, ou do evangelista, né? Na hora certa, quando eles for preparado e levantado, Deus vai usar cada um de maneira em que ele foi colocado, né? Deus não faz acepção de pessoas, assim como os servos dele, seja ele bispo, seja pastor, seja obreiro, seja quem for, Deus ele vai passar de igual modo pelo mesmo Espírito Santo o que nós temos que fazer e obedecer. Em primeiro lugar, a obediência ela vem em primeiro lugar. Obedecer a palavra de Deus é obedecer. Se eu obedeço o que vem da boca do servo de Deus, eu obedeço a palavra de Deus. Aí vem a questão, vem o questionamento. Às vezes as pessoas falam, mas tem servo de Deus aí que está caído, ele não está falando pelo Espírito Santo, ele está falando pela carne. Meu amigo e minha amiga, se ele ainda está no altar de Deus, se ele ainda está na direção da palavra que Deus deu para ele, e ele está falando para mim, independente dele estar praticando ou não estar praticando, eu vou obedecer e eu vou praticar, porque eu estou obedecendo o que Deus passou para ele, o que vem de Deus, é a palavra de Deus, não a palavra dele. Mas eu tenho que observar se é a palavra de Deus, se está dentro da palavra de Deus, se é o mandamento de Deus. Agora, quantos frutos daquele homem de Deus ou daquela mulher de Deus, eu não vou, quer dizer, deixar de praticar a palavra de Deus por causa dos frutos dele. Mas eu vou praticar a palavra de Deus porque é a palavra de Deus. Ele falou, mas eu entendo e eu conheço que é a palavra de Deus. Não porque os frutos dele não prestam. Muitas vezes a pessoa se condena, o servo de Deus se condena porque ele se escandaliza por causa da atitude e da ação da outra pessoa e da vida da outra pessoa. Ela acha que aquele que tem dinheiro, que conseguiu um carro, que conseguiu uma casa, que se casou, aquele é o homem de Deus e os outros não. Não é assim que funciona, não? Para Deus não funciona dessa maneira, porque o homem não tem mérito, nós não temos méritos nenhum. Os méritos vêm simplesmente do Deus de Abraão, de Isaac, de Israel, do Senhor Jesus Cristo e do Senhor Espírito Santo, não é, pessoal? Agora que eu falei para vocês que eu ia falar no final para vocês o que são os 7 castiçais. Os 7 castiçais significa as 7 igrejas, significa cada igreja do Deus vivo, né? Então
A igreja, ela representa o castiçais, né? E o Senhor Jesus, assim como foi visto na visão de Paulo, aquele semelhante ao Filho de Homem, que é Jesus Cristo, estava no meio dos 7 castiçais, significando que no meio da igreja, o corpo da igreja, está Jesus Cristo no meio da igreja. Então, meu amigo e minha amiga, se eu entender que Jesus Cristo está no meio da igreja, eu não vou, na realidade, buscar o homem, eu não vou buscar, né, a carne, mas eu vou buscar o Espírito, vou buscar Jesus Cristo. Ele está no meio da igreja e é Ele que vai me socorrer. Ele tem que usar os servos dele? Tem, é obrigado, ele tem que usar, é necessário ele usar os servos dele, porque se ele não usar os servos dele, como que eu vou ser socorrido? Como que as pessoas vão ser socorridas? Às vezes você fala, poxa, mas eu tenho vida com Jesus, eu sou batizado com o Espírito Santo, eu não preciso da ajuda de ninguém. Isso, pessoal, é egoísmo. Tem que tomar cuidado com o egoísmo e tem que tomar cuidado com a falta de humildade, né? O homem de Deus que ele é humilde, ele aceita, né, a ajuda dos outros homens de Deus, é óbvio, vindo de Deus. Ele sabe que tudo que vem, tudo corre bem, ou tudo coopera bem para aqueles que amam a Deus. Deus não vai deixar o seu servo, o seu filho ser enganado, certo? Pessoal, agora nós vamos abençoar algo para que o Pai Celestial nos dê a vitória em Cristo Jesus. Ó soberano e glorioso Deus de Abraão, de Isaac e de Israel, meu Deus, é no nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo que nós estamos na presença maravilhosa do Senhor e apresentamos ao Senhor estes elementos, essa água. Pedimos, rogamos, imploramos ao Senhor que sejam tudo pelo Senhor consagrados, abençoados, santificados e purificados, e que o Senhor mova também a sua mão de misericórdia nas nossas vidas, meu Deus, fazendo com que haja a cura, a libertação, a mudança e a transformação das nossas vidas. Que o Senhor nos encha do Espírito Santo para que nós venhamos obedecer ao Senhor em tudo, meu Deus. Em o nome do Deus que é Pai, do Deus que é Filho e do Deus que é Espírito Santo. No nome santo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Pessoal, agora nós vamos fazer uso do elemento sagrado para que o Pai Celestial nos dê a vitória total e completa em Cristo Jesus. Fiquem todos vocês nos braços do Senhor Jesus Cristo. Tchau, pessoal. Amém. E graças a Deus.